sem pecado, aquele que não erra, pra me defender. Amado irmão, se você chegou até aqui, provavelmente você assistiu um trecho de um vídeo onde havia um trabalho de macumba para destruição de uma pessoa ou para que uma pessoa venha sofrer e muito. Então, nesse primeiro momento, eu quero trazer primeiramente o que foi usado, né, nesse trabalho de macumba ou nesse trabalho onde foi feito, o que foi gasto e o quanto é cobrado. Nesse trabalho de macumba foi usado vela, uma vela branca, foi usado mel, foi usado um papel com o nome da pessoa e um prato. E o que me chama a atenção é que essas pessoas que muitas das vezes fazem esse tipo de trabalho, elas são cristãs que estão nas igrejas, sabe? E a gente precisa entender que existem pessoas que vão na igreja, vão em outras religiões, e ficam migrando de um canto para o outro. E muitas pessoas falam assim: ah, pastor, mas isso aqui não acontece, isso aqui não pega. Pega. Por que a gente vê tantos casamentos destruídos, tantos relacionamentos destruídos? Por que a gente vê tantas áreas sentimentais destruídas? Por quê? Por que a gente não consegue fechar essas brechas? Por que a gente não consegue fechar essas portas? E eu vou trazer aqui a revelação de algo que pode fechar uma brecha ou até mesmo blindar seu casamento, blindar sua vida conjugal, blindar o seu namoro. Entenda, aqui é uma situação onde uma pessoa ela foi rejeitada e ela não aceita o término do relacionamento. E quantas pessoas que não conseguem se relacionar com outras pessoas, por quê? Porque existe um mal por trás disso. Existe alguém pagando caro, pagando um valor alto para que a vida dessa pessoa ela não flua, para que a vida dessa pessoa não seja uma vida estabelecida, uma vida feliz, uma vida plena. E muitas vezes a pessoa está na igreja, mas quantas pessoas estão na igreja e não decidiram de fato servir a Deus de verdade? Quantas pessoas estão na igreja de fato e não decidiram seguir os princípios ou seguir aquilo que é ensinado na denominação que ela congrega ou na denominação que ela segue? Por um exemplo, existem muitas pessoas que estão nas igrejas e não acreditam no dízimo, não acreditam em voto, não acreditam em oferta, falam que os pastores estão roubando, os pastores querem se enriquecer nas costas das pessoas. Agora, pois bem, vamos falar a respeito do dinheiro. É algo que muitas pessoas têm perecido de uma forma estrondosa. Tem muitas pessoas sendo destruídas por falta de conhecimento. O conhecimento é algo vasto e quando nós não temos ele, nós perecemos, de fato. A Bíblia fala que, lá em Oséias 6,4, que o meu povo perece por falta de conhecimento da minha palavra. Ou seja, muitas pessoas até conhecem a Bíblia, mas não conhecem de fato aonde as palavras de fato direcionam e abrem precedentes, e abrem porta para que a vida de muitas pessoas sejam destruídas. E isso, muitas das vezes, as pessoas não querem aprender. As pessoas não querem sentar e gastar um tempo aprendendo a respeito dessas coisas. Acham que, não, isso é misticismo. Não, isso é mentira. E não é mentira. Entenda que o seu dinheiro, ele é brecha para que muitas coisas aconteçam na sua vida. Por que o seu dízimo fecha brecha? Por que o seu voto faz milagres poderosos acontecer? É o dinheiro? Será que é o dinheiro que isso faz, que abre a porta? Não é. Por quê? Porque quando você emprega dinheiro, você emprega fé. Quando você emprega dinheiro, você emprega suor do seu rosto. Entenda isso. Não é a respeito do dinheiro, é a respeito do suor. E o suor na Bíblia representa o sangue. Suor na Bíblia representa sangue.
você trabalha 30 dias para receber o seu dinheiro. Ou seja, 30 dias você deu o seu sangue, você deu o seu suor, aí você recebe o seu dinheiro. Quando você dá 10% do seu dinheiro numa igreja, independente de qual seja, ou quando você paga um voto, você está pagando com sangue, ou seja, com sacrifício. Então, a Bíblia diz o seguinte, queridos, que nós não entregamos a Deus sacrifício que não nos custe absolutamente nada. E quando nós temos a fé de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta na igreja que congregamos, nós fechamos centenas e milhares de portas, nós estamos blindados, nós estamos cercados para que essas coisas ou esses trabalhos não consigam atingir a nossa vida diretamente. Então você precisa entender isso. Pastor, me mostra de uma forma mais clara. Vou tentar te mostrar de uma forma mais clara. Entenda que nesse trabalho eles gastaram vela, gastaram mel, colocaram um nome escrito e tinha um prato. E um trabalho como esse é um trabalho para a pessoa sofrer. Aquela pessoa separou daquela pessoa, a outra pessoa não aceita e ela vai pagar para fazer esse trabalho. E o valor pago por esse trabalho, nesse caso, eu tirei uma base, custa em torno de R$480. Ou seja, R$480 para destruir uma vida. E a gente, queridos, nós temos a possibilidade de abençoar o reino, de fazer parte do reino com muito menos e sermos abençoados por Deus, mas muitos preferem deixar essa porta aberta chamada dízimo e oferta, simplesmente por acreditar em pessoas que muitas das vezes não são nem da igreja. Você está entendendo? Nós precisamos compreender algo. Deus, Ele não quer o seu dinheiro. Deus, Ele nunca quis o seu dinheiro. A verdade, o seu dinheiro é para abençoar você mesmo. Deus sempre quis o seu coração. Então entenda, essa pessoa ou as pessoas que estão pagando para que esses trabalhos sejam feitos, elas não estão nem aí para a quantidade ou para o valor, elas só querem o resultado. E, pasmem, existe muitos mais resultados positivos que negativos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que elas pagam para fazer esse tipo de trabalho não estão em uma igreja, não têm fé em absolutamente nada, estão vulneráveis. Ou seja, se você está vulnerável, se você não é um cristão fiel a Deus, porque olha, às vezes a pessoa fala assim, não pastor, mas eu sou fiel a Deus, eu não sou fiel à minha igreja, eu não sou fiel ao pastor. Mas entenda, quando você não é fiel à sua igreja, quando você não é fiel ao seu pastor, automaticamente você não é fiel a Deus. Por quê? Porque Deus colocou ali aquele homem de Deus, aquela pessoa para te direcionar. E essa pessoa que pagou esse trabalho aqui, no valor de R$480, ela não criou caso quando o pai de santo ou a mãe de santo falou com ela o valor. Ela simplesmente pegou, arrancou o dinheiro do bolso e pagou. Ou seja, ela teve fé. A Bíblia diz que fé sem obra ela é morta. Lá no livro de Tiago diz assim, me mostra as suas obras que eu te mostrarei a minha fé. Agora, uma pergunta que eu te faço no fim desse vídeo, para que nós possamos prosseguir